2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 3. Bendito seja o Yahu e Pai de nosso amo Yahushua Mashiach, o Pai das misericórdias, o Yahu de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Yahu. Porque, como as aflições do Mashiach são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio do Mashiach. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é. A salvação se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Yahu, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e em quem esperamos que ainda nos livrará, ajudando-nos vós com orações por nós, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Aleluia, aleluia. Podeis vos assentar, amados irmãos. Amados irmãos, estejais em comunhão, se atentando para estas palavras que são fiéis e verdadeiras e dignas de toda a nossa aceitação. Devemos nos atentar, irmãos, em espírito e em verdade na presença do Criador, para que Ele possa operar em nossas vidas, tanto o seu querer como o seu efetuar, pela manifestação da revelação da sua palavra em nosso meio. Nós estamos, irmãos, passando por dias de tempos trabalhosos. São dias de tempos difíceis. A palavra de Yahu nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E a gente observa que a cada dia que passa se manifesta uma apostasia no coração do povo do Altíssimo. Porque aqueles que deveriam estar louvando o Altíssimo nos momentos das aflições e tribulações, infelizmente eles cessam as suas adorações, as suas devoções, e não adoram ao Altíssimo, e não buscam a presença do Altíssimo por poucas coisas, por mínimas coisas. Hoje muitas coisas
tem facilidade de nos tirar da presença do Altíssimo. Isto significa dizer que a manifestação da vida do Salvador Yahushua em nosso ser ainda é superficial. Nós temos, irmãos, que oferecer a Yahu um viver em que o nosso viver seja Yahu. Quando nós, na presença do Altíssimo Yahu, fizemos uma confissão para ser fiéis a Ele até a morte, nós fizemos uma confissão, irmãos, que perduraria por todos os dias da nossa vida. E não poderíamos nunca jamais recuar da nossa decisão de fé. Mas a gente observa, irmãos, que a cada dia que passa, o Espírito do Altíssimo Yahu está expressamente falando a nós que nem todos os que afirmam dizendo que são sinceros e fiéis a Ele e que estão servindo a Ele irão permanecer até o fim. Nós vemos, irmãos, que nós precisamos fazer aquilo que serve de profissão, de fé de cada um de nós. Não podemos viver, irmãos, cocheando entre dois pensamentos. Não podemos nos conformar com este mundo. Não podemos servir a dois amos. Jamais poderemos entrar pela porta estreita do reino de Yahushua se nós não suportar as aflições e tribulações que hão de vir contra as nossas vidas. Alguns de nossos irmãos estão sendo atribulados na carne, estão sendo atribulados com enfermidades, outros estão sendo atribulados com desemprego, com a falta de alimento, com necessidades. E a gente, nestes últimos dias, não estamos sendo atribulados como estes tais passaram por grandes tribulações. Eles diziam que, ainda que o nosso homem exterior pereça ou se corrompa, contudo o interior ele se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A igreja não pode jamais cochear entre dois pensamentos. Nós temos que olhar especificamente para Yahushua, o autor e consumador da nossa emuná, para que a vida de Yahushua se manifeste em nossos corações, de maneira que o nosso viver se torne o viver de Yahushua em toda a nossa maneira de viver. Amados irmãos, revestivos da vida de Yahushua. O que significa se revestir da vida de Yahushua? Yahushua é Espírito, irmãos. E aqueles que crêem nele, que vivem dele, que quer caminhar com ele, só pode segui-lo em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que crê na verdade. Yahushua, ele disse na sua palavra:
Aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aquele que ouve a voz de Yahushua, irmãos, ele está ouvindo a voz do bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, que deu-se a si mesmo por todos nós, suportando o castigo que nos traz a sua reconciliação. Amada Igreja do Salvador Yahushua, nós precisamos buscar o revestimento da vida de Yahushua em nosso ser. Isto significa dizer que nós temos que nos revestir do Espírito da verdade que provém de Yahushua. Este Espírito nos capacitará, irmãos, a ser um povo que venha dar bom testemunho da verdade aqui na terra. Porque nós estamos cercados de uma tão grande nuvens de perseguições e de tentações. E nós temos, irmãos, que ser mais do que vencedores em todas estas coisas. Nós temos, irmãos, que viver exaltando a majestade do Salvador Yahushua em toda a nossa maneira de viver, em todas as circunstâncias da nossa vida, declarando as seguintes palavras que provém do Espírito de Yahu, usando a vida do apóstolo Shaul a dizer aos nossos amados irmãos de Filipe: tudo posso naquele que me fortalece. Yahushua, ele não nos deu um espírito de medo nem de temor, irmãos. Ele nos deu um espírito de fortaleza. E esse espírito, ele vivifica, ele fortalece, ele reveste, ele nos enche da virtude, do vigor, do poder, da vida de Yahushua em nosso ser. Amados irmãos, os nossos amados irmãos do passado, principalmente o nosso amado irmão Shaul, eles suportaram pela paciência muitas tribulações. Eles passaram pelo vale da sombra da morte por muitas vezes. E eles não temiam passar pelo vale da sombra da morte, porque eles tinham certeza em quem eles têm crido. Você tem certeza em quem você tem crido? E Yahushua, ele é a nossa força, irmãos. E Yahushua, ele é o nosso socorro bem presente no momento da nossa tribulação. Ele disse que estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. E estando ele conosco e por nós, quem poderá ser contra nós? A palavra de Yahushua nos diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Então ele está velando pelo cumprimento da sua palavra. Numa certa ocasião, os seguidores de Yahushua estavam num barco atravessando o mar da Galil, que chamamos de Galileia.
E de repente veio uma tempestade onde eles ficaram todos atemorizados. E Yahushua estava naquele barco juntamente com eles. E eles entraram num grande desespero, e os corações deles foram atribulados com aquela tempestade. Eles estavam atribulados diante daquele que tem poder de acalmar as tempestades, de fazer sossegar as tempestades. Irmãos, nada pode prevalecer contra a nossa vida espiritual aqui na terra se o Espírito do Altíssimo estiver conosco. E Yahushua, ele está aqui, irmãos, e ele está sondando os nossos corações. Ele está preparando os nossos corações para que não venhamos temer as afrontas dos nossos adversários. Nós temos que ter certeza de emunar naquele em quem nós temos crido. E Yahushua, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Aqueles que seguem a Yahushua sofrerão tribulações. Se pelo nome de Yahushua somos vituperados ou atribulados, nós temos que se regozijar, irmãos, porque verdadeiramente se manifesta em nossos corações o Espírito do Altíssimo Yahu nos conduzindo. Quantos que se acovardaram em servir a Yahushua? Eles querem servir um Yahushua mundano, um Yahushua carnal, um Yahushua que não corrige eles diante das suas faltas, falhas e fraquezas. Um Yahushua que dá liberdade para eles viver de acordo com aquilo que eles querem praticar na libertinagem que este mundo oferece. Os nossos amados irmãos, eles eram consolados por Yahushua em todos os momentos da vida espiritual deles. Nos momentos de tribulações, eles eram consolados. Nos momentos de perseguições, eles percebiam a presença de Yahushua junto com eles. A igreja precisa exaltar a Yahushua no momento da tribulação. Mas para isso a igreja tem que estar revestida do Espírito da verdade, para que a vida de Yahushua se manifeste em nós, que andamos em comunhão com Yahushua a cada passo que damos nesta terra. Esses homens, eles eram atribulados, mas eles não ficavam prostrados diante das situações adversas. A igreja dos dias de hoje, ela precisa de revestimento, e este revestimento só vem quando a igreja de Yahushua, ela permanece buscando a Yahushua de forma unânime, de forma sincera, com compromisso, com propósito de contemplar a vida de Yahushua em seu ser. Yahushua, ele disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. O Pai, que é o Altíssimo Yahu, que está em nós, é Ele que opera estas obras em nossas vidas.
É Ele que opera tanto o seu querer como o seu efetuar. Diante do querer de Yahu, nós podemos ser atribulados, nós podemos ser perseguidos, nós podemos chegar a uma tribulação que nós até se desespere, temendo perder a nossa vida. Os apóstolos, os nossos amados irmãos, eles eram consolados, porque o Altíssimo sempre visitava o coração deles no momento das tribulações. Igreja de Yahushua, não se desespere. Não há nada que o Altíssimo Yahu permita que fuja do controle da sua vontade. Os nossos amados irmãos, eles eram consolados pelo Espírito de Yahushua no momento das suas tribulações. E eles testemunhavam para servir de consolação para aqueles que estavam sendo atribulados também. Porque os apóstolos, eles não temiam a morte. Os seguidores de Yahushua não temiam a morte, assim como Yahushua não temeu a morte. Temos que estar, irmãos, dia após dia, reconhecendo a necessidade de buscar consolação que vem do alto. Muitos estão buscando consolação terrena, de um parente, de um amigo, de uma autoridade, e infelizmente estão deixando de buscar a Yahu e a força do seu poder em suas vidas. Verso 4: que nos consola em toda tribulação. Yahu, ele nos consola em toda tribulação. Então nós temos que dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Yahu, ele não só te consola, ele te fortalece. Na sua consolação, ele renova suas forças, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Yahu. O teu viver tem sido um exemplo de testemunho que serve para a consolação dos teus amados irmãos, para aqueles que ainda estão sendo moldados pelo Espírito da verdade aqui na terra. O apóstolo Shaul, ele disse para os irmãos que estavam em Éfeso: por que estáis me magoando o coração e chorando? Não sabeis vós que estou não somente disposto a ir a Yahushua para ser preso, mas também para morrer em nome do Salvador Yahushua, o Mashiach? O teu viver é um viver que está disposto a morrer por Yahushua? Assim como Ele nos amou até a morte, estamos dispostos a morrer por Ele? Ou o nosso amor é apenas de lábios
Como Yahushua disse: este povo me honra de lábios, e o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Irmãos, não podemos perder a oportunidade de vida eterna. Aqueles que são falsos adoradores, infelizmente naquele dia não serão reconhecidos como verdadeiros. E Yahushua, ele não deixa se escarnecer. Naquele dia muitos irão bater na porta do seu reino, e Yahushua irá dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que profere o nome de Yahushua, ele deve se apartar da iniquidade. É iniquidade aos olhos de Yahushua quando nós o negamos. Se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. Ele mesmo disse: qualquer que dentre vós se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu me envergonharei dele diante dos anjos que estão nos céus. Então, meus amados irmãos, se alegra no momento da tua tribulação, dando um ótimo testemunho de que Yahu é poderoso para manifestar a sua consolação em nossos corações no momento da tribulação. O nosso viver tem que servir de testemunho, porque nós somos testemunhas daquele que nos deu o exemplo, e que ele diz: e recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. As testemunhas de Yahushua têm que servir de exemplo para o mundo, de luz para aqueles que estão nas trevas. Os nossos amados irmãozinhos que estão fracos na emuná, eles são consolados pelas atitudes que nós praticamos no momento das nossas tribulações. As nossas tribulações neste tempo presente, irmãos, não são de se comparar com as tribulações dos nossos amados irmãos nos seus dias, porque eles eram perseguidos de morte. Em tudo eles eram atribulados. A igreja de hoje, em tudo, ela não é tribulada. A igreja não sabe o que é uma tribulação. Nós temos que orar, irmãos, para que a vida de Yahushua se manifeste em nosso ser. E então assim nós vamos ver a consolação de Yahushua em nós, nos dando força para superar as tribulações. Verso 5: porque como as aflições do Mashiach são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio do Mashiach. Aqueles que quiserem viver uma vida de piedade nesta terra, servindo a Yahushua como verdadeiros adoradores, padecerão tribulações, serão perseguidos, serão odiados, serão desprezados, serão maltratados. E por que a igreja de hoje não passa por esses maus tratos? Porque a igreja dos dias de hoje, ela se socializou com a humanidade. O testemunho da igreja dos dias de hoje é falho.
Nós temos, irmãos, que suportar com paciência as tribulações, tendo certeza de emunar naquele que nós temos crido. Em Yahushua ele disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Adorar o Altíssimo na bonância é fácil. Na saúde é maravilhoso, é fácil. Na prosperidade financeira, que coisa tremenda. Todo mundo se alegra. Mas Yahushua está dizendo que quando nós padecer perseguições e tribulações por causa do nome dele, nós temos que se regozijar, dando testemunho para que aqueles que veem o nosso sofrimento pela conduta diante das nossas tribulações, nós possamos servir de consolação para os nossos amados irmãos, mostrando para eles que assim como Yahu nos socorre e nos consola no momento que somos atribulados, isso transmite comunhão para que os irmãos creiam que o Altíssimo é aquele que é o nosso socorro bem presente no momento das nossas tribulações. Os apóstolos, eles eram abundantemente atribulados. A igreja dos dias de hoje, ela não sabe o que é uma tribulação, ao ponto de sentir ameaçada na sua integridade de emuná e Yahushua. Então vamos, irmãos, nos revestir de Yahushua, para que ele manifeste a sua vida em nosso ser, para que nós possamos andar pela emuná e não por vista, para que nós possamos nos atentar para as coisas que não se veem, olhando para a eternidade, pensando nas coisas que são de cima e não nas promessas que são da terra. Esta é a palavra que Yahushua nos deu para o fortalecimento e consolação da igreja. Aminal. Então vamos, irmãos, só agradecer para nós voltar para os nossos. Vamos orar em favor da irmã Zenaide, do irmão João e das suas crianças que ainda estão padecendo por algumas enfermidades. Vamos orar em favor do Sebastião Figueira dos Reis, que é o irmão da minha esposa, e de toda a sua família que estão infelizmente acometidos ali com esse vírus. Ó amado Salvador Yahushua, louvado e engrandecido seja sempre o teu nome. Somos eternamente gratos pela palavra que trouxestes aos nossos corações aqui nesta noite. Ó meu amo, ajuda-nos a andar pela emuná e não por vista, a pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, a pensar nas riquezas do teu reino, para que naquele dia nós possamos herdar o teu reino, possuindo a alegria do teu Espírito em nossos corações. Ó meu amo Yahushua, manifesta a tua presença no coração deste irmão, desta irmã. Consola estas vidas nos momentos de suas fraquezas e tribulações. Prepara os nossos corações para que nós possamos suportar as mais terríveis afrontas do inimigo contra a nossa alma, meu amo. Eu peço a tua bênção em favor dos nossos irmãos de perto e de longe. Fortalece o coração da tua igreja que esperam pelo socorro que vem das tuas mãos. Visita o teu povo nos momentos de sua aflição, meu amo.
aviva os nossos corações para te servir. Ajuda-nos a orar mais. Ajuda-nos, meu amo, a buscar tua presença mais e mais. Assim te pedimos, meu amo Yahushua. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos parentes e familiares, guarda a tua igreja querida aqui na terra, guarda os nossos irmãos venezuelanos, os irmãos argentinos, os irmãos paraguaios, os irmãos uruguaios, os irmãos africanos, os irmãos que estão passando por grandes tribulações no mundo afora, meu amo. Ó, meu amo Yahushua, guarda a nossa nação das guerras, guarda o nosso presidente, guarda a nossa nação desta pandemia maligna. Confirma a tua shalom, consolando o coração do teu povo. Assim te louvamos hoje e para todo sempre. Aminal, meu amo Yahushua. Aleluia. A shalom e consolação do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja manifesta sobre os vossos corações hoje e para sempre. E a igreja de Yahushua de todo o seu coração diz: Aminal. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza, irmãos. Amados ouvintes, a shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. Todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa. A shalom seja convosco, amados ouvintes.